Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Continuando a análise do Código Penal, agora no título 2, que trata sobre o crime, passamos a analisar o artigo 16, que trata sobre o arrependimento posterior. O artigo 16 diz o seguinte: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, no artigo 15, foi analisado a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. É bom ter um pouco de noção e diferenciação entre esses institutos, né? Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Antes, precisamos entender que todo crime, aliás, a grande maioria dos crimes, passa por certas fases, né? São basicamente 4 fases chamadas de iter criminis, né? Uma expressão em latim aí que é como se fosse o caminho percorrido pelo crime. O iter criminis, ele se subdivide, como eu disse, em 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. A primeira fase, a cogitação, é a fase interna, né? O indivíduo ele começa a pensar sobre aquela conduta, sobre o crime, etc. Depois vem a preparação, que é a fase externa, ou seja, o indivíduo se cerca de meios para executar aquele crime. E a terceira fase, execução, que é a fase já externa também, onde ele já começa a executar o crime. E por último, a consumação, que é também uma fase externa, onde o crime é definitivamente aperfeiçoado e terminado, né? Então essas são as 4 fases do iter criminis. Quanto a arrependimento posterior e desistência voluntária e arrependimento eficaz, nós temos aí sempre essa ideia sobre durante a execução, durante a consumação, etc., para definir aí um pouco de diferenciação entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. No arrependimento eficaz, ele é diferente do arrependimento posterior, porque no arrependimento posterior se exige um crime consumado. Já no arrependimento eficaz, ele visa não consumar o crime, né? O crime foi executado e ainda o resultado ainda vai ser concretizado. E aí sim seria consumado totalmente o crime. Então, no arrependimento eficaz se impede o resultado. Enquanto que na desistência voluntária ocorre a desistência da execução do crime, né? Então são essas 3 diferenciações aí justamente em tempos do crime. Na desistência voluntária ela ocorre antes da execução ou durante a execução, dependendo do crime. No arrependimento eficaz existe o fim da execução, porém se impede o resultado, e no arrependimento posterior ocorre já a consumação do crime, portanto é posterior a essa consumação, mas ocorre o arrependimento aí posterior à consumação. Então são essas diferenciações rápidas que podemos traçar. Vamos agora analisar um pouco sobre os requisitos aí do arrependimento posterior para você ter noção aí. Primeiramente, são 4 requisitos básicos do arrependimento posterior. O primeiro é o crime sem violência ou grave ameaça, ou seja, não pode ser um crime que exige violência ou grave ameaça para ser consumado. Por exemplo, o crime de roubo, né? Nele há aí uma grave ameaça, pode ocorrer violência também no crime de roubo, portanto, ele não é passível de caracterizado dentro do arrependimento posterior. Tem que ser um crime sem violência. No caso, um exemplo clássico que a doutrina sempre dá é o crime de furto, né? Ele é cometido sem violência ou sem grave ameaça. O sujeito simplesmente subtrai aquele objeto e se evade do local e leva o objeto, não havendo aí violência. Agora, no roubo, existe a ameaça, né? E pode até ocorrer violência também. Existe também o segundo requisito do arrependimento posterior, que é a reparação do dano ou restituir a coisa, né? Ou seja, se o sujeito danificou algo, né, um crime de dano, por exemplo, ele pode ir lá e recuperar aquela coisa, ou pode tentar restituir a coisa, se for o caso de furto, né? A pessoa furtou e depois foi lá e devolveu. Tem que ser um ato voluntário do agente, não pode ser uma coisa que seja sem querer, né? O agente tem que se prontificar a tentar reparar o dano e também a restituir a coisa. E também esse arrependimento posterior ele tem que ser feito
até o recebimento da denúncia ou da queixa. Depois que ocorreu a denúncia ou a queixa, aí já não adianta mais aí ter o arrependimento posterior como resultado aí de redução da pena, né? E o último aí, o resultado, como eu já até mencionei, o resultado do arrependimento posterior é ter a pena reduzida de 1 a 2 terços. É diferente aí do arrependimento eficaz da desistência voluntária, que tem outras consequências jurídicas em relação a eles. No caso do arrependimento posterior, ocorre aí a redução da pena de 1 a 2 terços, enquanto que na desistência voluntária e arrependimento eficaz, existe basicamente que o agente vai responder pelos atos então praticados. Então esses aí são basicamente os requisitos que podem ser verificados. Tem uma tabela que eu fiz aqui para justamente diferenciar com mais clareza a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, para ficar bem claro aí esses institutos. E eu vou mostrar para vocês aqui a nossa tabela. Aqui está ela. Então, primeiramente, vemos aí a previsão legal na desistência voluntária e no arrependimento eficaz estão previstos aí no artigo 15, né? A desistência voluntária na primeira parte, arrependimento eficaz na segunda parte, enquanto que o arrependimento posterior ele está no artigo 16 do Código Penal. Quanto à natureza jurídica, a doutrina ela é controversa para definir aí sobre a natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Alguns colocam como causa de extinção da punibilidade aí esses dois institutos, mas é controversa entre a doutrina, não é algo definido ainda. E temos que o arrependimento posterior é a causa geral de diminuição da pena. Quanto ao momento, né, quando é que ocorre a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior? No momento da desistência voluntária, temos que o agente ele abandona o intento antes de esgotar os atos executórios. Então, antes de terminar a execução, ocorre a desistência voluntária, né? A pessoa segura um revólver, vai para dar um tiro e desiste. Ocorre a desistência voluntária. Ou no caso do arrependimento eficaz, o momento é que o agente, depois de esgotar os atos executórios, abandona o intento. No caso do arrependimento eficaz, por exemplo, a pessoa deu o tiro na outra, a pessoa ficou danificada, né? Ficou machucada, lesionada com aquele tiro, e então aí ele leva para o hospital para tentar aí, recuperar aquela pessoa, né? Tentar fazer com que ela tenha a sua saúde de volta, ou pelo menos amenizar aquele tiro. Então aí ocorre o arrependimento eficaz. Então, desistência voluntária geralmente ocorre antes da execução, antes do ato executório se esgotar, enquanto que no arrependimento eficaz se esgota o ato executório, porém depois aí ocorre esse arrependimento eficaz, ou seja, impedindo aí o resultado, né? No caso do tiro que eu falei, seria o resultado morte, né? No caso do arrependimento posterior, o momento é depois da consumação. Então é bem diferenciado aí os três institutos. O arrependimento posterior é o mais diferente aí deles. E é por isso que foi colocado num artigo diferente, separado da desistência voluntária do arrependimento eficaz. Consumação. Quanto à consumação, na desistência voluntária, temos que ela ocorre a não consumação por circunstâncias inerentes à vontade do agente, ou seja, o crime ele não foi consumado porque ocorreu a desistência voluntária, né? Então, se ele desistiu antes do ato executório, não vai ter aí a consumação. No caso do arrependimento eficaz, também ocorre a mesma coisa, não consumação por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Enquanto que no arrependimento posterior há a consumação. Então, um requisito do arrependimento posterior é que ocorra a consumação do crime e que posteriormente é que vai ocorrer aí a redução da pena de 1 terço a 2 terços no caso de arrependimento posterior. Quanto a consequências, né, consequências jurídicas aí em caso de um desses institutos ocorrer aí. A consequência da desistência voluntária é que o agente responde pelos atos até então praticados. Se ele vai para tentar executar uma pessoa, ele vai responder ali até aquele momento do que ele fez. No arrependimento eficaz, a mesma coisa, né? O agente responde pelos atos até então praticados. O exemplo clássico aí do tiro que eu mencionei, a pessoa dá o tiro na outra. Se eventualmente a pessoa se lesionou, ela vai responder, o agente, né, do crime vai responder por lesão corporal se ele impediu ali a morte daquela pessoa com o arrependimento eficaz.
Agora, se a pessoa morreu, aí o crime seria consumado, crime de homicídio. Mas se ocorreu só lesão corporal, ela responde até então pelos atos praticados. No arrependimento posterior, ocorre a redução da pena de 1/3 a 2/3. Então aí existe essa diferenciação clara, né, do arrependimento posterior para os outros institutos aí. Quanto ao cabimento, nós temos aqui que o cabimento da desistência voluntária e do arrependimento eficaz se aplica a crimes materiais, ou seja, aqueles que têm resultado naturalístico. Ou seja, não se aplica a desistência voluntária ou arrependimento eficaz em crimes formais, né? Crimes formais são aqueles concomitantes com o comportamento do agente, que eles se consumam no momento do comportamento do agente. Por exemplo, crime de ameaça, crime de injúria. No momento em que você profere a ameaça, profere a injúria, o crime já se consuma, né? Não há possibilidade aí de ter outra forma aí de desistência ou arrependimento eficaz. No caso aí de crime de mera conduta, também não vai se aplicar aí a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Por quê? O crime de mera conduta, ele descreve a conduta e pune a atividade, né? No caso, um exemplo aí clássico aí de crime de mera conduta é o porte ilegal de arma. Não teria como existir uma desistência voluntária de portar uma arma que é considerada ilegal aí, ou um arrependimento eficaz, né? Enfim, são esses institutos aí que devemos ter noção. Desistência voluntária e arrependimento eficaz ocorrem em crimes materiais, ou seja, com resultado naturalístico. No caso do arrependimento posterior, ela tem o cabimento aí nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então é importante ter essa noção aí, crimes que contenham violência ou grave ameaça, não é possível um arrependimento posterior, justamente porque o crime e a ameaça, ele por si só, né, já se exaure como crime no ato em que ele é realizado. Não é possível ter aí, de certa forma, um arrependimento posterior, uma vez que o dano já foi causado. Por exemplo, um dano psíquico, né, em um caso de ameaça, já foi consumado, já foi realizado, né? Então, não é possível arrependimento posterior em crimes cometidos que tenham violência ou grave ameaça. Então passamos agora a analisar o próprio artigo em seu texto, né, na sua questão literal. Então, arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então, esse é nosso primeiro requisito. Não pode haver violência nem grave ameaça para ter o arrependimento posterior. Reparado o dano ou restituída a coisa. Então, você pode reparar o dano ou restituir a coisa, vai ter aí o arrependimento posterior. A pessoa que furta e vai lá e devolve, vai ter o arrependimento posterior. Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, uma vez que tem a denúncia ou a queixa, já não é mais possível o arrependimento posterior, só vai ser possível aí umas reduções da pena, que aí a gente vai estudar depois no artigo 65, né? Mas tem que ser antes aí da denúncia ou da queixa, antes que se inicie aí o processo e tudo mais, né, relativo ao crime que foi cometido. Por ato voluntário da agente. Então, não pode ser algo que não partiu da vontade do agente. Por exemplo, ocorre o furto e aí o pai do agente criminoso vai lá e devolve a coisa. Aí não foi um ato voluntário do agente, foi um ato do pai que pegou o objeto, produto do furto aí e devolveu. Então não vai ser caracterizado o arrependimento posterior, tem que ser a própria pessoa, tem que partir dela como um ato voluntário. A pena será reduzida de 1 a 2/3. Então a consequência é a redução da pena de 1 a 2/3 aí do crime em caso de arrependimento posterior. Então eu espero que você tenha verificado aí que arrependimento posterior é bem diferenciado da desistência voluntária e do arrependimento eficaz aí, do artigo 15 e a diferenciação com um arrependimento posterior, que é o artigo 16.